Olá, amados, graça e paz, boa tarde para vocês. Bem, hoje eu vou estar aqui ministrando sobre a mulher Ciro-Fenícia. Bem, eu não sei se você já ouviu falar sobre essa história na Bíblia, mas eu sou fascinada pela história dessa mulher. Tem a mulher do fluxo de sangue, que é mais conhecida, acredito eu, e outras passagens mais conhecidas e que as pessoas, os pregadores costumam pregar mais. Mas eu confesso que desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa mulher, foi numa célula, na igreja que eu participava, eu me encantei com a história dessa mulher. Vamos lá para a palavra. Em Marcos 7:25, diz assim: imediatamente veio até Jesus uma mulher, cuja filhinha estava dominada por um espírito imundo. A filha dela estava endemoniada, Tendo ouvido falar de Jesus, ela veio e caiu aos seus pés. Ou seja, ela veio e adorou Jesus caindo aos seus pés. E suplicava-lhe que livrasse a filha dela do poder do demônio. A mulher era estrangeira, de nacionalidade Ciro-Fenícia. Ou seja, ela não era da aliança, Porque naquele tempo só os judeus eram considerados da aliança, Então, os gentios, só iriam ter acesso a essa aliança a partir da morte e ressurreição de Jesus e daí da conversão de Paulo, porque Paulo ele foi chamado para pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus, E daí no 7:27 diz assim: Jesus disse a ela: deixe que os filhinhos, os judeus, comam primeiro, desfrute primeiro dos milagres, digamos assim, sabe? Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, Jesus diz a ela: não é correto tirar o pão dos judeus, digamos assim, e dar aos gentios, E daí Jesus fala exatamente assim, Não é correto tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E eu fiquei impressionada com essa palavra, porque no início, na primeira vez que eu ouvi, eu era nova convertida e tipo assim, você ainda não está tão firme na fé. E eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus falando isso, Jesus é amor. Jesus, você lendo a Bíblia toda, você vai passando e tal, os versículos, os capítulos, e você vê Jesus era uma pessoa tão amável, Jesus é amor. E daí continua aqui, E ela respondeu: é verdade, Senhor, Eu acho muito interessante porque em nenhum momento ela retrucou, ela se ofendeu, sabe? É isso que eu quero chamar aqui a tua atenção, A minha atenção, o que chamou minha atenção foi isso, na verdade, que em nenhum momento ela retrucou, ela se ofendeu, Ela foi embora, Não, ela permaneceu, ela falou assim, é verdade, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças, comem as migalhas dos filhos. Nossa, Que mulher rocheda, Que mulher. Ela está dizendo assim para Jesus: Jesus, eu vim aqui receber a minha bênção e eu não saio daqui sem ela, sabe? E Jesus respondeu a ela: por causa desta resposta, por causa da resposta, mulher, que tu desse, você pode voltar para a sua casa, porque o demônio já deixou a sua filha. Meu Deus, eu fico assim impactada, impressionada com essa palavra, com essa mulher, com a atitude dela diante de Jesus, E eu pergunto hoje para mim e para você: qual a resposta nós temos dado a Jesus, a Deus, diante das circunstâncias, Diante das ofensas que vêm, do mundo, diante das dificuldades do mundo, A gente tem baixado a cabeça da gente e saído de fininho. A gente tem se magoado, se ofendido e tem dito assim: não, o mundo é assim mesmo, sabe, essa doença é assim mesmo, todo mundo vai pegar.
essa doença veio para acabar com todo mundo mesmo, está repreendido em nome de Jesus. Entendeu? Qual a resposta que a gente tem dado, né, diante das situações, entendeu? Então, assim, essa mulher, com essa história, eu amo ler essa palavra, né, a Bíblia toda, na verdade, mas essa história dessa mulher me impacta de verdade, desde a primeira vez que eu li, porque muitos iriam se ofender no lugar dela, né, muitos iriam se ofender, e aí é que tá, iria sair sem a bênção, sem receber a bênção. Existe um livro que se chama A Isca de Satanás, que ele fala sobre ofensa, né? Eu já li esse livro pelo menos umas 4 vezes, eu já li esse livro. E esse livro, ele fala que uma das iscas de Satanás é exatamente usar a ofensa, né, para que a gente se sinta ofendido e para que a gente deixe de progredir, deixe de avançar, deixe de receber as bênçãos que o Senhor tem para nós, né? Então, isso é muito sério, assim, é muito sério. Tem pessoas que vivem, por conta de uma ofensa, vivem paralisadas pela mágoa, pelo rancor, pela ofensa, né? Então, a gente tem que estar atento, sabe, a essas ciladas do diabo, entendeu? E eu quero compartilhar também com vocês aqui Marcos 11, 22, diz assim: Jesus diz aos discípulos: tenham fé em Deus. Verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito. Sabe? E eu orando tudinho e pensando, né, pedindo ao Espírito Santo para me revelar sobre o monte. Porque assim, qual a necessidade que o monte tem, né, da gente dizer ao monte, saia daqui e vá para ali? Qual a necessidade? Não tem necessidade nenhuma. O monte em si, fisicamente, né, não tem necessidade da gente dizer para o monte sair de um lugar para o outro. É um monte. Mas aqui, Jesus falava muito por parábolas, né? Então, um monte quer dizer os problemas da nossa vida, né? As dificuldades que vêm, entendeu? Então, Jesus, ele quis dizer isso. Se você disser a sua dificuldade, ao seu problema, a doença, a sua questão financeira, o que quer que seja, entendeu? Faça isso, saia daqui, entendeu? Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem autoridade na minha vida. Miséria não tem autoridade na minha vida. Doença não tem autoridade na minha vida, entendeu? Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho saúde. Espírito de enfermidade não vem sobre a minha vida. Então, se a gente disser, se a gente declarar palavras de vida e não duvidar no nosso coração, aquilo que a gente disser, da forma que a gente disser, vai acontecer. Entendeu? Eu tive uma experiência recentemente, né? Essa questão do Covid veio veio também acarretar na vida do meu irmão, né? Meu irmão, ele passou 2 semanas, em torno de 15 dias no hospital por conta do Covid. E daí, né, a primeira semana ele passou tudinho no quarto. Pra gente foi um pouco mais tranquilo, porque a gente estava recebendo sempre informação através dele mesmo, porque ele estava com o celular. Mas daí, na última semana, ele acabou indo para a UTI. A médica achou melhor ele ir para a UTI, porque por conta da questão da respiração, a saturação dele estava um pouco baixa. E daí a médica achou melhor levar ele para a UTI, porque lá ele iria ter um aparato melhor, digamos assim, de médicos o tempo todo disponível, né? E diante da situação dele, da questão da respiração, que estava com a saturação de oxigênio um pouco baixa, enfim. E daí, quando ele foi para a UTI, foi necessário ir buscar os pertences dele, porque não podia entrar com nada na UTI. E daí, quem foi buscar esses pertences fui eu, né?
Eu tinha ido na casa dos meus pais resolver algumas coisas, como eu estava lá, eu mesma fui. Quando eu cheguei lá, ele ainda não tinha subido para a UTI, ele iria passar no corredor. Né? A médica falou, eu disse à médica, eu queria falar com meu irmão, eu posso ir no quarto? Ela falou, não pode entrar, mas ele vai passar aqui no corredor. Aí você dá um oi para ele e tal, eu disse, tá certo. E ali eu fiquei orando ao Senhor, pedindo ao Senhor direcionamento, né? Mas assim, eu não ia perder aquela oportunidade, porque Deus não me colocou ali por acaso, né? Então, quando ele passou, eu não tive dúvida, eu toquei nele, coloquei a mão na testa dele, no peito dele, e declarei a cura do Senhor sobre a vida dele. Eu disse, eu declaro a cura do Senhor sobre a tua vida. Você vai voltar para casa, eu estou te esperando. E assim foi. Para honra e glória do Senhor, essa segunda-feira que passou, meu irmão voltou para casa, né, curado, né, e todo dia em casa, ou então no trabalho, quando eu estava no trabalho, onde quer que eu estivesse, eu estava sempre com a mente nele, dizendo, Senhor, vai lá, Senhor, visita o meu irmão, sabe, eu declaro, Senhor, a tua cura sobre a vida dele, espírito de vida, opere na vida dele. Eu declaro o espírito de vida operando na vida do meu irmão, espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Então a gente tem que acordar, né, entrar de acordo com a palavra de Deus, a nossa fé, a nossa voz, né, a nossa boca tem que estar de acordo, alinhada com a palavra de Deus, entende? Então, a gente tem que estar em todo tempo vigilante, sabe? O Senhor trouxe uma palavra hoje no meu coração, para que a gente esteja atentos, para que a gente se posicione, sabe? Para que a gente não esteja desapercebido, para que a gente não esteja desatento, entendeu? A gente tem que estar atento o tempo todo, entendeu? Existe uma guerra no mundo espiritual o tempo todo, e a gente tem que estar atento, né? Em Efésios 6, né, 6, a partir do verso 10, né, fala das armaduras, né? Fala que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, né? Então, a gente tem que estar atento, é uma batalha diária, é uma guerra espiritual. Efésios 6,13 diz assim, portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre que ele atacar. É uma guerra, entendeu? E ele pode atacar de várias formas, principalmente ele ataca através daqueles que amamos, né? Porque se alguém da rua que você mal conhece chega para você para falar qualquer coisa, você não vai... eu, pelo menos, eu não absorvo, né? Tipo assim, quem é essa pessoa para estar falando alguma coisa para mim ou sobre mim, sabe? Então, eu não ligo muito, particularmente. Mas quando é alguém da sua casa, da sua família, isso vai lhe atingir, né? Então, a gente tem que estar atento, né? Tem que pedir direcionamento, sabedoria a Deus, entendeu? Então, a gente tem que estar firmado nessa palavra, tem que estar sempre com a palavra de Deus na nossa boca, na nossa mente, certo? E ainda em Efésios diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, fiquem alertas, orem no Espírito, se você ora em línguas, amém, passe a orar mais, ora todo dia, ora em todo tempo, e se você não ora, comece a desejar no seu coração, comece a pedir ao Senhor, ao Espírito Santo que habita em você. Isso é um dom dado por Deus. Não é para um ou outro, é para todo que crê. Os dons do Espírito é para todos que creem, entendeu? Então, em Efésios diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões. Fiquem alertas. Amém?